Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Aqui é o professor Lucas. Embora vocês não estão me vendo aqui no outro lado da tela, mas pelo menos estão vendo os slides e estão pelo menos conseguindo me ouvir aqui nesse vídeo. Isso que é o mais importante. E hoje eu quero conversar com vocês, pessoal que está entrando aqui no canal e que é candidato do 40º Exame de Ordem Unificado, que ocorrerá nesse ano de 2024, organizado pela banca OAB-FGV. E nós vamos analisar, pessoal, algumas considerações iniciais antes da gente prosseguir para as próximas etapas do direito tributário. Pessoal aí que está começando a se organizar para se preparar para a primeira fase da OAB em direito tributário e nas demais áreas, as questões que vão cair nesta primeira fase, né, que são questões de múltipla escolha. Então, o meu objetivo, pessoal, é justamente a gente já começar a nossa jornada. Então, tem um pessoal novo que está entrando aqui no canal, que muitos também estão se candidatando ao 40º exame. Então, eu considero importante, pessoal, nós começarmos primeiro com as aulas teóricas e fazer a apresentação de algumas coisas iniciais para a primeira fase, alguns pontos essenciais para a primeira fase, e aí depois nós vamos dar prosseguimento para as próximas etapas e para as próximas aulas desta disciplina, tá bom? Pessoal, como vocês sabem aqui no canal, eu procuro trazer uma seguinte dinâmica. Eu procuro trazer uma dinâmica tanto de aulas teóricas como também de aulas práticas. Mas eu vou melhorar alguns vídeos, inclusive formatar algumas formas de filmagem aqui dos vídeos. Inclusive tem um inscrito aqui no canal, o Wesley Shen, que agradeço muito pelo apoio dele, inclusive, durante toda essa jornada. Como o canal aqui do YouTube é novo, ele está me dando várias dicas interessantes aqui para melhorar as filmagens. E fica minhas saudações ao nosso colega Wesley, que está também passando várias dicas importantes para que eu melhore aqui a filmagem para vocês, tudo bem? Para que apareça mais a minha imagem aqui no vídeo, que como eu estou usando um dispositivo diferente, pessoal, aqui eu não consigo colocar a minha imagem ao mesmo tempo do slide. Então, eu vou ver se eu consigo encontrar uma outra forma de aparecer aqui nos vídeos e assim a gente interagir melhor. Mas, por enquanto, eu estou trabalhando com essa ferramenta que eu tenho aqui no computador e nós vamos também trabalhar com outros tópicos, reformar algumas coisas aqui também do canal, e aí eu vou passando as novidades para vocês também, tá? Mas o mais importante agora é passar os conteúdos para vocês, pessoal, e fazer as considerações iniciais para que a gente comece já a se organizar para essa primeira fase do exame da OAB, e agora focado em direito tributário. Lembrando que na primeira fase, o pessoal que vai prestar este exame sabe que na primeira fase sempre caem 5 questões de direito tributário. Mesmo os alunos que vão prestar a segunda fase em outras áreas, eu vou prestar a segunda fase em penal, escolhi fazer em civil, escolhi fazer em constitucional, em administrativo, em trabalhista, em empresarial. Ótimo. Cada um é livre para escolher a sua segunda fase, mas todos vão ter que passar pela primeira fase, e na primeira fase vão ter 5 questões de direito tributário. Então, não tem jeito, pessoal. Ou mais cedo ou mais tarde, vocês vão ter que encarar esse conteúdo de direito tributário, mesmo aqueles que vão prestar a segunda fase em outras áreas. Então, meu objetivo não é só ajudar aqui os alunos que vão prestar a primeira e segunda em direito tributário, mas mesmo aqueles alunos que vão prestar a segunda fase em outras áreas, mas que vão ter que passar pela primeira fase antes, que vai ter, por sua vez, questões de direito tributário. Então, o objetivo do canal é ajudar a todas as pessoas, inclusive os alunos de graduação em direito. Então, o objetivo do canal é fazer justamente que o conteúdo chegue a todos, tá bom? Então, hoje, pessoal, em preparação para esse 40º exame, eu vou fazer algumas considerações teóricas iniciais sobre o direito tributário e depois, nas próximas aulas, nós vamos, aos poucos, aprofundar cada tema teórico para que mais à frente nós possamos tocar mais focado na parte prática, na parte de resolução de questões, tudo bem? Então, pessoal, feita essa apresentação inicial, vamos para os tópicos desta aula. Vamos lá, pessoal. Pessoal que está agora tendo o primeiro contato com a disciplina de direito tributário, ou pessoal como aqueles que vão se candidatar ao exame da OAB, já tiveram a disciplina na faculdade de direito tributário, mas talvez foi uma disciplina que passou meio batido, o pessoal às vezes não dá muita importância.
E aí fica aquela coisa, né? O que é o direito tributário? Quais são os assuntos iniciais importantes para a gente considerar? Pessoal, o direito tributário, antes de mais nada, a gente tem que entender o que é o direito tributário. Antes que a gente possa falar sobre a matéria, sobre as questões e sobre outros tópicos, a gente precisa antes entender, acima de tudo, aonde nós estamos, em que terreno nós estamos, reconhecer o local onde nos encontramos. Primeira coisa é entender o que é o direito tributário. Porque não vai adiantar aqui, pessoal, a gente começar a falar de vários temas da matéria se vocês não sabem ainda o conceito inicial. O que é o direito tributário? Para que ele serve? O direito tributário, pessoal, ele nada mais é do que um ramo do direito público. Na verdade, nós sabemos que o direito é uma coisa só, já digo desde o início. A ciência jurídica é uma ciência social aplicada às relações humanas. A ciência que nós estamos estudando, o direito como um todo, ele é dividido em dois grandes ramos. O direito privado e o direito público. O direito privado, onde nós não vamos tratar aqui, envolve as relações privadas entre pessoas, seja pessoas físicas ou pessoas jurídicas, a exemplo das empresas. Então, as relações de direito civil, que nós vemos no Código Civil de 2002, as relações de direito empresarial, são ramos do direito privado, são ramos que envolvem interesses particulares, que não envolvem o interesse da população, que não envolvem o interesse da coletividade. Então, quando falamos em direito privado, nós estamos falando a relação entre duas pessoas ou até mais pessoas, mas que são de direito privado. Sejam elas pessoas físicas, nós, com CPF, ou pessoas jurídicas, a exemplo de empresas privadas, tá? Então, no direito privado, ele busca estudar todas as relações que existem no mundo particular, privado. E uma das máximas que rege o direito privado é aquela questão, aquele princípio que vem até do direito romano, que se chama em latim pacta sunt servanda. O que isso significa? O direito faz, a aliança, o pacto, o contrato faz lei entre as partes. Então, lá no direito privado, o que rege é o interesse dos particulares. O que rege é o contrato assinado. O que rege são as relações privadas firmadas entre duas ou mais partes. Mas no direito público, que é um outro ramo dessa área do direito, que não tem nada a ver com o direito privado, o ramo do direito público tem uma outra lógica. O que prevalece no direito público é a relação do Estado com o particular. Então, é onde o Estado está, e quando eu falo o nome aqui, Estado, é um sentido lato sensu. Quando eu falo Estado, estou me referindo a todos os entes públicos. União, Estados-membros, municípios, o Distrito Federal, as autarquias públicas, as fundações públicas. Quando envolve um ente público eivado de fé pública, aí sim nós estamos falando de direito público. A relação que se dá entre o particular e o Estado, ou um órgão do Estado. Aí nós estamos falando do ramo do direito público. E claro, pessoal, o direito público é uma área muito gigante. Nós temos dentro do direito público, por exemplo, o direito administrativo, o direito constitucional, o direito previdenciário, o direito financeiro e, claro, o nosso também direito tributário. Então, o direito tributário ele é um ramo deste grande bloco do direito público que visa estudar a fiscalização e a arrecadação dos tributos, dos quais são direcionados aos cofres públicos. Então, quando se fala que um ente público está arrecadando tributos, está obtendo valores arrecadados do particular, nesse caso nós estamos falando de um objeto que é estudado pelo direito tributário, que são os tributos, o valor a ser pago por uma pessoa. Então, quando eu falo que eu paguei um tributo, vou citar um exemplo aqui, paguei um imposto. Eu paguei um determinado imposto. Então, quem vai estudar essa relação jurídica de pagar impostos, de pagar contribuições gerais, de pagar algum tributo específico, nesse caso, quem vai estudar é o direito tributário. Então, o direito tributário é o ramo do direito público que disciplina, que estuda e que fiscaliza a arrecadação desses tributos. Tudo bem? Dentro dessa relação jurídica que se chama relação fiscal,
também tem esse nome, relação fiscal, que se dá entre o Estado, chamado também de fisco, e o particular, que por sua vez é chamado de contribuinte. Então, de um lado nós temos o fisco, o ente público que cobra o tributo, e do outro nós temos o contribuinte, geralmente particular, que paga esse tributo. A Constituição Federal de 1988, a nossa Carta Magna, a nossa maior norma que existe no ordenamento brasileiro, estabelece as balizas fundamentais do direito tributário no Brasil, inclusive tendo cláusulas pétreas. Então, a primeira coisa no direito público, no direito tributário que nós temos que saber, que faz parte do direito público, no direito tributário, as regras de direito tributário, claro que elas estão espalhadas por diversos dispositivos legais, mas os principais em primeiro lugar, a Constituição Federal. Já que a Constituição Federal é a norma basilar de todo o ordenamento jurídico brasileiro, isso não seria diferente ao direito tributário. Então, a Constituição Federal de 88 é a principal norma do direito tributário. E ela trabalha em vários artigos esse tema do tributário, a exemplo dos artigos específicos, entre o 145 ao 162, e nesses artigos, entre o 145 a 162, se estabelece o chamado Sistema Tributário Nacional. É nessa parte da Constituição, chamado de Sistema Tributário Nacional, que se estabelecerá regras gerais para disciplinar as relações entre o Estado e o contribuinte. Regras constitucionais, mais do que regras gerais, regras constitucionais, balizas fundamentais, sem as quais o direito tributário não existe. Então, a Constituição ela estabelece regras que são fundamentais a serem observadas no direito tributário, inclusive envolvendo o que a gente chama de cláusulas pétreas, ou seja, partes em que não podem ser revogadas. Por exemplo, quando eu falo na Constituição que existe a necessidade de se respeitar o pacto federativo, pacto federativo é algo que não pode ser alterado na Constituição, inclusive mesmo por uma emenda constitucional. Há coisas na Constituição, pessoal, que são balizas fundamentais. Há coisas na Constituição que não podem ser tiradas, não podem ser relativizadas. E nesse caso, portanto, essas balizas fundamentais também sustentam o direito tributário material e também processual. Todo o direito tributário tem grande parte das suas balizas na Constituição. E até ouso dizer, pessoal, a Constituição brasileira é uma das constituições, se não a que mais no mundo, mais detalhou questões que envolvem direito tributário. Nunca houve uma Constituição onde trouxesse tantos detalhes de matéria de direito tributário como a Constituição do Brasil de 88. Então, só dos artigos 145 a 162, só isso fala a respeito do direito tributário, isso sem contar, claro, os respectivos parágrafos, incisos e alíneas que existem em cada um desses artigos. Então, é bastante informação que já começa na Constituição, que estabelece o que nós chamamos, como eu falei aqui também, o Sistema Tributário Nacional. Abaixo da Constituição, abaixo dessa hierarquia legislativa, abaixo da ponta da pirâmide, como diria o jurista Hans Kelsen, abaixo dessa ponta da pirâmide, onde está a Constituição, que é o principal dispositivo normativo do nosso Brasil, abaixo nós temos as chamadas leis complementares, que em matéria infraconstitucional, ou seja, em matéria abaixo da Constituição, a lei complementar é a lei que tem maior força. Abaixo da Constituição, a lei complementar é a lei que tem maior força. Porque ela serve justamente como o nome já diz. Ela serve para complementar aquilo que a Constituição não disse. Aquilo que a Constituição talvez até omitiu. Então, a lei complementar, ela tem como objetivo complementar, aprofundar temas que já foram tratados pela Constituição. A exemplo do CTN. O Código Tributário Nacional, embora se vocês pesquisarem na internet ou verem no Vademecum, o Código Tributário Nacional ele não tem exatamente o nome de lei complementar, o nome oficial do Código Tributário Nacional. Mas o CTN, pessoal, ele foi recepcionado pela Constituição. O que isso significa? O CTN era uma norma que havia antes da promulgação da Constituição de 88. E só quando houve a promulgação da Constituição de 88 em diante, é que o CTN foi recepcionado como se fosse natureza de lei complementar. Antes, o CTN foi promulgado com uma outra característica legislativa, mas o texto da Constituição Federal atual, ele recepcionou o texto do CTN como se fosse uma lei complementar. Então, abaixo da Constituição Federal, nós temos o CTN como a lei de maior destaque em norma infraconstitucional, com características de lei complementar.
E ele estabelece, o Código Tributário Nacional, estabelece normas gerais de matéria infraconstitucional, inclusive sobre as limitações constitucionais ao poder de tributação do Estado. Então, pessoal, aqui nessas aulas, nós vamos sempre, daqui em diante, nós vamos sempre citar os textos da Constituição e do Código Tributário Nacional. Então, não tem como fugir dessas balizas que envolvem o Código Tributário Nacional e a Constituição. Os dois principais institutos normativos do ordenamento brasileiro são, em primeiro lugar, a Constituição e depois o CTN. Tudo bem até aqui? Então, esses são os pontos básicos do direito tributário. Primeiro, é um ramo do direito público que tem como base a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, com as suas respectivas disposições, com as suas respectivas regras, inclusive. Tudo bem? Então, pessoal, para a primeira fase, recomendo que vocês já tenham em mãos a Constituição e o CTN. Embora vocês sabem que para a primeira fase da OAB, vocês não vão poder fazer consulta a nada, a nenhum material. Então, para a primeira fase, não vão poder fazer consulta nem a VADMECUM. Então, nesse caso, mesmo assim, vocês podem ter acesso nos estudos aqui, comprem um VADMECUM ou obtenham pelo site do Planalto essas leis, a Constituição e o CTN, porque é com base nelas que nós vamos prosseguir nos pontos iniciais da matéria. Tudo bem? Vamos para os próximos tópicos. Pessoal, já que eu falei que o direito tributário é um ramo do direito público que estuda o tributo e que estuda a forma de arrecadação e fiscalização desse tributo, a grande questão que vem é: o que é tributo? Gente, isso daqui tem que estar na cabeça de vocês de uma maneira muito natural. Isso daqui, pessoal, o conceito de tributo é algo básico, basilar, que vai nos proporcionar prosseguir nas próximas etapas da disciplina. Sem conhecer o conceito de tributo, não vamos conseguir prosseguir para os próximos tópicos da matéria. Então, a primeira coisa que eu falo para um candidato da OAB em tributário, principalmente para agora, para a primeira fase, é ter já o conhecimento básico do que é o direito tributário e o que é o conceito de tributo. E assim, depois, nós vamos conseguir prosseguir para as próximas etapas. Nós precisamos começar pela base, para depois, com base nela, nós possamos construir maiores edifícios. Então, nós precisamos começar pelo alicerce. O que é tributo? O tributo é o objeto do direito tributário. É o que o direito tributário estuda. A mesma coisa que se eu dissesse assim: o que é a pena para o direito penal? Se eu falasse um ramo se nós estivéssemos aqui na aula de direito penal, eu ia perguntar: pessoal, o que é pena? Qual que é o conceito de pena? Qual que é o conceito de crime? Isso no direito penal. Se eu falasse no direito trabalhista, qual que é o conceito de trabalho? Quem estabelece o trabalho? O que é trabalho, segundo a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho? E no direito tributário é a mesma coisa. Se o direito tributário estuda tributo, afinal de contas, o que é tributo? Quem estabelece de maneira inicial e técnica é o artigo 3º do Código Tributário Nacional. São 4 características, ou melhor, 5 características que estão presentes no tributo. Tributo, como diz o CTN, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos repetir? Vamos entender claramente o que é tributo? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Professor, eu não entendi nada. O que quer dizer cada uma dessas etapas? Pessoal, vamos trabalhar em cada uma dessas partes do artigo. Vocês estão vendo que eu grifei em cores aqui. Verde, amarelo, azul, cinza, rosa. Eu tentei grifar em várias cores para ficar claro cada etapa. Primeiro, vamos começar lá no verde.
lá no início. Tributo é uma prestação pecuniária compulsória. O que isso significa? Tributo é uma obrigação de pagar. O direito civil fala disso. Obrigação de pagar. O que é obrigação de pagar? É o dever de pagar alguma coisa. É o dever de dar algum dinheiro, de prestar alguma pecúnia, de dar algum valor a alguma coisa. Então, se eu estou falando que é uma prestação pecuniária, é o dever de pagar alguma coisa. E prestação pecuniária compulsória, ou seja, eu tenho que pagar obrigatoriamente, por isso que é compulsório, vem do compulsivo, deve ser cumprido, ou seja, é uma prestação obrigatória, todos devem pagar. Prestação pecuniária compulsória é uma prestação de pagar, é uma obrigação de pagar em que todos, em regra, devem cumprir. Além disso, se é uma prestação de pagar, então envolve pagar alguma coisa. Aí vem a segunda parte, que é em amarelo. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. O pagamento pode se dar, e de preferência se dá em dinheiro. A regra é em dinheiro. Ou cujo valor nela se possa exprimir. O CTM dá uma exceção, por exemplo, no caso de dação e pagamento de bens imóveis, se a lei assim permite. Mas a regra geral é: o pagamento se dá em moeda, ou seja, em dinheiro, em pecúnia, no valor expresso e líquido. Aí vem a terceira parte, que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, gente, tributo não é penalidade. Eu não pago tributo porque eu descumpri uma obrigação. Eu não pago tributo porque eu estou sendo penalizado de alguma coisa. Eu não pago tributo porque eu cometi algum ato infracional. O tributo, ele é obrigatório porque a lei assim o determina. O tributo, ele é obrigatório, como nós vamos ver lá na frente, porque você praticou algum ato na vida privada, na vida do dia a dia, que é passível de tributação. Então, se eu, por exemplo, falo, eu auferi renda no ano passado, então eu tenho que pagar imposto de renda. Eu pago imposto de renda não é porque eu pratiquei um ato ilícito. Eu pago imposto de renda porque a lei me obriga. Porque se eu tive renda ano passado, eu devo declarar se eu entrar naqueles critérios estabelecidos em lei. Eu pago IPVA pelo meu carro não é porque eu cometi um ato ilícito. Ter carro não é ato ilícito. Ter a propriedade do carro em si mesmo não é um ato ilícito. Mas eu pago porque a lei diz que tem que pagar. Quem tem carro paga IPVA. Da mesma forma, eu tenho uma casa em zona urbana, tenho que pagar IPTU para o município. Mas como é que eu vou saber disso? É a lei que estabelece. A lei que estabelece essa obrigatoriedade. Agora, eu não pago o tributo porque eu pratiquei um ato ilícito. Ter um carro, ter uma propriedade de um bem imóvel, auferir renda do meu trabalho, isso não é um ato ilícito, mas é passível de tributação. Então, o tributo não é uma sanção de ato ilícito. E que é instituído em lei, como eu falei, ou seja, somente o tributo é instituído perante lei. Também quem reforça isso, pessoal, é o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que diz claramente que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É a lei, apenas a lei, que estabelece quem deve ou não pagar o tributo. É a lei que estabelece como é que é esse tributo, a regra desse tributo. É a legislação que vai dizer o tributo em si, qual é a sua característica. E, por fim, o tributo é cobrado mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Nós vamos ver isso mais profundo à frente, mas eu já adianto e digo o seguinte. O tributo, pessoal, ele é instituído por ato administrativo. Desculpa, ele é cobrado mediante ato administrativo. O tributo ele é instituído por lei. Quem cria o tributo é a lei apenas. Mas quem põe em prática, quem faz a cobrança do valor em si é o ato administrativo. Ou seja, o Poder Executivo ele verifica a existência de lei. Se a lei diz que aquele tributo deve ser cobrado, então o que o Poder Executivo faz? Ele obedece à lei e cobra aquele tributo, mediante uma atividade administrativa, mediante o que nós chamamos, e nós vamos ver isso mais à frente, de lançamento tributário. O que é esse tal de lançamento tributário? É o ato administrativo, ou seja, o ato praticado pelo Poder Executivo competente para constituir, dar materialidade a um tributo.
O tributo é instituído em lei, mas quem vai cobrar na realidade esse tributo, quem vai cobrar o valor, o carnê desse tributo, quem vai é a autoridade administrativa. É a autoridade ligada ao poder executivo, seja do município, do estado, da União, do Distrito Federal, enfim. Mas quem institui a lei, mas quem cobra é o ato administrativo, que é plenamente vinculado, ou seja, é um ato que não pode se esquivar dessa obrigação. É um ato que deve observar obrigatoriamente o texto da lei. É um ato que obrigatoriamente não pode desrespeitar a lei, nem a Constituição, sob pena de ser nulo, inclusive. Então, quando a autoridade administrativa cobra o tributo, ela está eivada de fé pública e ela deve obedecer e observar a lei, sob pena, inclusive, de penalidade. Se um funcionário público não cobra o tributo, sendo que é obrigatória essa cobrança, vamos imaginar um exemplo. Se um auditor da Receita Federal se recusa a cobrar imposto de renda de uma determinada pessoa, então ele está praticando um ato ilícito e ele pode ser até responsabilizado administrativa e penalmente. Então, a autoridade administrativa deve cobrar o tributo que antes é instituído em lei, e uma vez cobrado esse tributo por ato administrativo, será de maneira plenamente vinculada, ou seja, observando os critérios de lei, sem a possibilidade de fazer juízo de conveniência e oportunidade, sem ter a possibilidade de tomar um outro caminho. Vai ter que obrigatoriamente cobrar aquele tributo. Tudo bem? Então, esse é um conceito, pessoal, geral de tributo. Todos os tributos que nós vamos ver lá na frente, quando nós tivermos, por exemplo, uma matéria chamada espécies tributárias, os tipos de tributos, lá na frente nós vamos entender o significado de cada uma dessas espécies, quais são as espécies de tributo. Mas todos os tributos, de maneira geral, têm essa característica prevista no artigo 3º do CTN, do Código Tributário Nacional. Tudo bem, pessoal? Sugiro que vocês deixem aí grifado no Vademecum de vocês, porque esse artigo é um artigo clássico que dá base para as demais etapas do estudo. Tudo bem? Quais outras considerações eu poderia fazer a respeito de tributo? Lembra que eu falei que o tributo é pago por moeda ou cujo valor nela se possa exprimir? Olha o que diz esse tópico aqui em cor laranja. Dação em pagamento de bem imóvel é uma possibilidade de quitação de dívida tributária, desde que autorizada em lei, conforme o artigo 156 do CTN. A regra geral, pessoal, é que se pague tributo por dinheiro, como se fala em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. A regra é a moeda, a regra é o dinheiro, mas também existe a possibilidade de pagamento por outras formas, desde que tenha sido antes autorizado em lei, a exemplo do pagamento do bem imóvel, previsto no artigo 156 do CTN. Tudo bem? Pessoal, eu falo uma coisa e volto a repetir. Tributo não é penalidade, portanto, tributo não é multa. Multa não é tributo e tributo não é multa. O que é a multa? É uma penalidade compulsória, é uma penalidade pecuniária compulsória. Só que o tributo, ele é uma obrigação compulsória. O tributo, ele deve ser cumprido. O tributo é uma obrigação pecuniária compulsória. Só que ele não é uma sanção. O tributo, segundo o artigo 3º do CTN, como nós acabamos de ver, ele não é uma sanção de ato ilícito. Se eu pratico uma sanção no ato administrativo, no ato, por exemplo, de não declarar uma informação ao fisco, de não pagar um tributo, quando eu cometo uma infração administrativa, aí eu pago o quê? Multa. Mas essa multa não é tributo. Ela não tem finalidade arrecadatória. A multa ela tem finalidade de penalização. Se eu descumpro, por exemplo, vai ficar mais fácil. Se eu descumpro uma regra de trânsito, deixei o meu carro estacionado num lugar que não podia. Aí o que eu recebo? Multa. O que é essa multa? É uma penalidade por eu ter descumprido a lei, por eu ter descumprido uma regra social. Então, nesse caso, se aplica a mim a multa, que é uma penalidade pecuniária compulsória. Ela é pecuniária, ou seja, deve ser paga, e compulsória, ou seja, é obrigatória. Agora, tributo, pessoal, não é penalidade, portanto, tributo não é multa, e a multa não faz parte do gênero tributo. Tudo bem? Outra consideração, que é interessante a gente dizer. O tributo, pessoal, ele não incide apenas para atos lícitos, mas também se incide para atos ilícitos, por incrível que pareça. Esse terceiro tópico diz o seguinte: a conduta ilícita
se gerar lucro, poderá ser tributada, a exemplo do que ocorre com o imposto de renda, com base no princípio derivado do direito romano, pecunia non olet. O que significa pecunia non olet? Pecunia, ou seja, dinheiro, não tem cheiro. Pecunia non olet. Dinheiro não tem cheiro. O que isso significa? Lá no direito romano, que é uma das bases antigas do nosso direito atual, no direito romano, o que havia na Roma antiga? Havia um imperador em Roma, se não me engano, imperador Vespasiano, que decretou esse princípio, que diz o seguinte: não me importa de onde vem o dinheiro. Não me importa se o dinheiro vem de pessoas ricas ou de pessoas pobres. Se o dinheiro vem de pessoas que estão praticando coisas não muito honestas ou coisas honestas, ou mesmo se o dinheiro vem de lugares limpos ou sujos. Dinheiro não tem cheiro. Pecunia non olet. O que interessa para mim é ganhar dinheiro. Para mim, imperador romano, o que interessa não é se o dinheiro veio de um ato lícito e ilícito, se o dinheiro é sujo, se é cheiroso, porque dinheiro não tem cheiro. O que importa para mim é ter o dinheiro no bolso. Eu quero arrecadar. Então, nessa lógica, segue também o direito tributário brasileiro nesse aspecto. Então, não importa se a conduta praticada pelo contribuinte é uma conduta ilícita. A pessoa ganhou dinheiro com jogo do bicho, por exemplo. Jogo do bicho é algo proibido no Brasil. Jogo do bicho é crime no Brasil. Mas se a pessoa ganhou dinheiro com isso, mesmo que tenha sido ilícito, ela vai responder na esfera criminal, mas ela vai pagar tributo, porque ela oferiu lucro. E o fato de oferir lucro, mesmo que decorrente de ato ilícito, deve ser tributado, sim, pela legislação tributária. Porque não importa para o fisco se o dinheiro veio de um ato ilícito ou se ele veio de um ato lícito. O que importa é o dinheiro em si. Pecunia non olet. Ou seja, dinheiro não tem cheiro. Com base nisso, eu tenho que cobrar o tributo na hora que eu precisar. Então, nesse caso, não importa para mim a origem, importa o dinheiro. Então, isso que importa para a fiscalização. E aí se aplica o princípio do pecunia non olet. E por fim, pessoal, o tributo ele obedece à lei, como nós falamos ali no finalzinho do artigo 3º do CTN. O tributo obedece à lei, que é um ato normativo que é aprovado pelo Poder Legislativo. O tributo obedece à lei, e não mero ato da vida privada. Não meros atos, né? Desculpa, coloquei aqui singular. Não meros atos da vida privada. A exemplo de cláusulas do contrato. E por isso que o tributo é cobrado por ato vinculado. Pessoal, é importante que a gente lembre disso. O tributo, para o que interessa ao fisco, o que interessa ao Estado ao arrecadar um tributo, não importa qual seja esse tributo, o Estado não está interessado se, por exemplo, a pessoa ela tem um contrato que ela assinou com a outra dizendo que ela não é obrigada a pagar um tributo. Eu não posso, por exemplo, vou citar um exemplo aqui para ficar bem claro. Eu estou alugando um imóvel. Eu estou alugando uma propriedade de um bem imóvel urbano. E eu estou recebendo um carnê de pagamento de IPTU. Mas eu fiquei indignado. Pera lá, eu não sou proprietário desse imóvel, eu só estou alugando. E eu estou agora sendo obrigado de pagar IPTU? Mas eu não sou obrigado, eu não sou proprietário desse imóvel. O que o fisco diz nesse caso? Não interessa se você no contrato estabeleceu lá com o locador, vamos supor num contrato de locação, locador e locatário, não importa se lá no contrato diz que o Lucas que está alugando o imóvel não pagará IPTU. Portanto, o carnê de IPTU deveria cair no endereço do dono do imóvel e não o meu. Então, nesse caso, nós não estamos falando aqui desse exemplo, né? Porque é o seguinte, pessoal, não importa o que o contrato diz, não importa se eu firmei um contrato na esfera civil e nesse contrato tem uma cláusula dizendo que eu não sou obrigado a pagar esse tributo. Eu vou ser obrigado da mesma forma, porque o Estado não se interessa em relações privadas. O que interessa ao Estado é a disposição de lei. Mas o professor Lucas, pode ser que no futuro essa pessoa prejudicada entre com uma ação na esfera civil pedindo restituição? Pode, mas isso é lá no direito civil e isso não nos interessa aqui. O que nos interessa é o tributo não se importa com meros atos da vida privada, né? Não se importa com as cláusulas dos contratos que foram assinados. E, por fim, o tributo é cobrado por ato vinculado. Então, o tributo ele é cobrado
por um ato único ligado à legislação. O que importa para a cobrança tributária não é o que foi firmado em contrato entre as partes, mas sim o que a lei estabelece como norma positivada pelo Congresso Nacional. Então, a lei ela tem essa força sobre o tributário. Inclusive, pessoal, no geral, quando a gente fala em direito público, também incluindo direito administrativo, existe uma regra que é o seguinte: existe uma hierarquia entre a lei e o ato administrativo. O ato administrativo está abaixo da lei. Se o ato administrativo desrespeita a lei, ele é ilegal e, portanto, pode ser nulo no seu direito. Mas, quando a gente fala por exemplo, pessoal, desculpa, me perdi aqui, eu estava falando bastante, mas o que eu queria dizer é o que interessa para o tributo, como é ramo do direito público, é a legislação. Também tem um princípio que rege a administração pública, que é o princípio da legalidade estrita, que está previsto, inclusive, no artigo 37 caput da Constituição. Todos os atos do Estado devem observar a lei, a legalidade, a letra crua da lei, sob pena desse ato administrativo ser nulo. O ato administrativo está abaixo da lei. Se esse ato administrativo desrespeita a lei, ele é nulo, perde seus efeitos e, portanto, é revogado. Então, quando o fisco cobra um tributo, ele deve observar o que a lei já previamente estabeleceu, sob pena de, uma vez instituído cobrado esse tributo, ele perca o direito novamente de cobrar esse tributo do contribuinte. Tá bom? Então, pessoal, o que importa para o ato administrativo que dá origem material ao tributo é a lei que instituiu. O que prevalece é a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, em âmbito federal. Então, o que importa é a lei e não meros atos da vida privada. Não importa se eu firmei cláusula de contrato, ou se o tributo foi, vamos dizer assim, combinado entre as partes para que cada um pague 50% e 50%. O que interessa para o fisco é o que a lei estabelece e não o que as partes estabelecem. Tudo bem até aqui, pessoal? Pessoal, espero ter ficado claro aqui as minhas explicações, que foram mais resumidas dessa vez. Se não ficaram claras, por favor, deixe nos comentários aqui embaixo. Lembrando que eu vou melhorar algumas filmagens aqui no canal, inclusive atendendo o pedido do nosso inscrito aqui, Wesley, o nosso aluno, colega, né, Wesley, que pediu para que eu melhorasse a formatação de alguns vídeos. Então, pessoal, ainda vou reformar alguns vídeos aqui no canal, mas o objetivo aqui foi justamente já começar dando início em alguns conteúdos gerais aqui da disciplina para a primeira fase da OAB em Direito Tributário. Peço, pessoal, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. E se vocês quiserem os slides, pessoal, que eu passei nessa aula, por favor, deixem também aqui embaixo o e-mail de vocês, porque aí eu compartilho esse material, não só dessa aula, mas das próximas aulas, como material de estudo em preparação para a primeira fase da OAB em Direito Tributário. Tudo bem? Vou tirar aqui dos slides. Pessoal, obrigado por tudo. Esse é o slide que eu produzi aqui no PowerPoint. Quem quiser, me passe o e-mail que eu encaminho para vocês também. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.